Boa tarde, meus queridos. Paz do Senhor, todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tenho algo para dizer aqui que me aconteceu nessa tarde. Uma revelação que o Senhor me deu, revelação da parte do nosso Deus. E me deixou bastante chocado, bastante comovido com essa revelação. E se tratando da maneira que Deus me mostrou, da maneira que Deus me revelou as coisas. Isso me deixou bastante assustado e comovido. Eu acordei assim, despertei eufórico com essa revelação. E é obrigação minha, é dever meu, como servo de Deus, passar isso para as pessoas, passar para os irmãos, principalmente os irmãos que na revelação eu vi envolvido nessa revelação, estavam envolvidos alguns irmãos de alguns, não na verdade irmãos especificamente, mas de lugares. Atualmente eu sou membro da Assembleia de Deus do campo do Pastor Libório, sou da congregação Beira Rio, Pilar, Duque de Caxias, e eu já congreguei em outras igrejas de outro campo. E essa revelação que eu tive de Deus, eu entendo como revelação por causa do teor do acontecimento e da maneira que eu despertei. Despertei de uma maneira, despertei em pânico, assustado com aquilo que estava acontecendo. E eu achei por bem fazer esse vídeo, passar para os irmãos, e serve como despertamento para minha pessoa primeiramente, que eu venho orar a Deus, venho pedir a Deus, preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso me consertar com o Senhor, eu preciso firmar os meus passos com o Senhor Jesus, porque a nossa caminhada, ela tem uma trajetória e nós não sabemos até quando é a nossa trajetória nessa caminhada. E por causa disso eu vim orando a Deus, e eu acredito que Deus me despertou para isso. Não servirá não só para mim, mas servirá também para os irmãos do determinado lugar que eu estarei falando, e para qualquer outra pessoa que é servo de Deus. Despertamento é sempre despertamento. Então, meus irmãos, vou começar a relatar aqui para que o vídeo não fique tão prolongado, para não enfadar os irmãos. Aconteceu o seguinte: eu me via caminhando sentido a igreja onde eu congreguei há alguns anos, onde eu cresci no Evangelho, na verdade, que é a Assembleia de Deus do saudoso pastor Eutildes, que é na Djalma Dutra, conhecido como Chácara Rio Petrópolis, na Avenida Djalma Dutra. Eu estava seguindo caminho, e o percurso onde eu me dei conta do que estava acontecendo, eu já estava próximo ao antigo campo que existia, que era bem próximo já à igreja. E eu passando pelo campo, eu vi duas pessoas, dois conhecidos meus de hoje, que eu conheço a uma faixa etária de tempo, de média de 4 a 3 anos, que eu conheço essas pessoas, não são cristãos, trabalham comigo, onde eu trabalho atualmente, e eu vi essas pessoas, ao mesmo tempo eles estavam carregando algumas peças parecidas com as peças de onde eu trabalho, e ao mesmo tempo eles estavam com a bota, que é a bota de açougueiro, nos pés, e seguindo em direção ao campo com a bola. E eu achando aquilo engraçado, eu comecei a rir dele, porque ele estava com aquela bota no pé. E quando eu começo a rir de um dos rapazes que estava com essa bota no pé, o outro que também trabalha comigo nessa empresa, que eu prefiro não mencionar o nome das pessoas que são, ele vem e diz para mim: olha só, esse eu já vou dizer o nome, para ficar uma coisa, para mostrar para essas pessoas, para que essas pessoas vejam o fator da responsabilidade que eu tenho com Deus e com as pessoas, de não guardar para mim essa revelação, mas sim falar. Porque algo Deus quer falar, e a pessoa que vai ouvir, que vai receber, sabe o que é que Deus está falando com ele. Eu, de fato, eu não sei, mas Deus conhece o coração de cada um, Ele sonda nossos corações.
como dizem no Salmo 139, que o Senhor sonda nossos corações, Ele sabe aquilo que se passa dentro de nós. Prosseguindo. Aí essa pessoa vem dizer assim para mim: olha, Alexandre, Maurício está muito chateado contigo pelo que você fez. E na minha memória, na minha mente, eu estava lembrando que eu tinha falado algo muito ruim com a esposa do Maurício. Maurício é muito meu amigo, congregamos junto por um bom tempo na Assembleia de Deus do próprio pastor, em memória, pastor Eutildes, e na Figueira, congregamos bastante tempo juntos, somos amigos. E a esposa dele também, que é a Jaqueline, também é muito minha amiga. E eu tinha dito algo para a Jaqueline que eu não aconteceu na revelação de eu saber o que era. Só sei que eu sabia que eu tinha dito algo muito forte para ela, de vida, de amizade, e ele não estava presente, e as pessoas estavam dizendo para mim que ele estava muito chateado comigo, que ele estava querendo me ver para falar comigo, para tirar satisfação, para tirar limpa aquela história, o fato que aconteceu. E eu fiquei, caramba, é mesmo, eu falei algo, cara, aquele Maurício vai me ver, ele vai falar, eu não sei o que vai dizer, como vai ser, mas quando eu me encontrar com ele, a gente se resolve. E aquilo na mente, e segui andando. Como eu já estava passando do campo, né? Quem conhece sabe que passou onde era o campo, que hoje não é mais campo, né? Uma firma, não sei se comprou aquela propriedade e murou. Passando o campo, chega aquela parte onde tem várias casas, onde tem um sítio, e logo o sítio já chega na igreja. E eu passei dali rapidamente, e quando me dei conta eu já estava entrando na igreja. E eu percebi que eu estava carregando uma base de concreto. Em algumas obras, a pessoa costuma fazer uma base de concreto, não sei se as pessoas vocês já viram por aí, faz uma basezinha de 30 por 30 de concreto e quando vai e enche com uma coluna de madeira. Usa-se muito para fazer cerquites em algumas obras, para limitar entrada ou saída de pessoas ou de animais que seja, e aquela sapatilha ali. Só que a que eu estava carregando, fosse parecida com essa, mas era toda de concreto. Era toda feita no concreto. Então, na verdade, era uma base como se fosse uma sapatinha, uma sapata. E eu estava arrastando. E quando chega na porta da igreja, na porta para entrar no terreno da igreja, eu pensei assim, não vou carregar isso aqui arrastando não, vou levar no braço. Embora seja pesado, mas vou levar no braço. E adentrei dentro, né, no terreno ali, na igreja, na chácara, Rio Petrópolis, e coloquei próximo, já passando da igreja, do templo, e coloquei próximo onde tem um coqueiro. Faz algum tempo que eu não vou lá, não sei se ainda tem esse coqueiro. E coloquei ele ali próximo onde tem esse coqueiro. E vim em direção ao banheiro. Vindo em direção ao banheiro, fui até o banheiro para fazer a necessidade. E lembro-me que parece que tinha uma janela por trás do banheiro, e a pessoa bateu na janela e me chamou, Alexandre, Alexandre. E me chamaram por nome de um cantor evangélico aí, que eu também não me lembro o nome, tipo fazendo uma brincadeira comigo, e me chamou. Aí eu, rapaz, o que foi? Não, o rapaz tá te chamando aqui, o rapaz quer falar contigo. Quem quer falar comigo? O rapaz tá te chamando aqui. Aí quando eu saio, o rapaz fala assim, rapaz, você não faz parte do conjunto aí? Você faz parte do conjunto de jovens? Eu falei, não, pô, não. Não, você faz parte, o rapaz quer falar contigo, vamos lá, que o rapaz quer falar contigo. E eu saí andando com esse rapaz. Eu falei, quem é esse rapaz? Ele, não, o rapaz faz parte do grupo jovem, ele toca baixo, alguma coisa assim. Tal. Aí eu vou andando com esse rapaz por trás da igreja, pelo lado da igreja, de quem está de frente para a igreja seria o lado esquerdo, eu estava do lado direito do fundo da igreja. E vou seguindo com ele. Quem conhece sabe esse caminho, para chegar na frente da igreja. E nisso eu vou conversando com ele, e ele fala assim para mim, não, rapaz, você é daqui, puxa. Eu falei, que é isso, cara? Olha só, pra você ter uma ideia, cara, eu fui jovem, eu congreguei sim nesta igreja, tá? Mas hoje eu sou casado, eu tenho 20 anos de casado, cara, já faz 20 anos que eu não faço mais parte do grupo jovem, do Lírio dos Vales, já faz esse tempo todo. Ele, não, você faz parte sim, e os caras querem você lá, porque tem um hino para solar e é você que vai solar, sempre colocavam você para solar. Aí eu lembrei, poxa, mas por que eu fazia parte desse grupo jovem? Foi na Figueira. Não era época quando era na chácara. Mas tudo bem, segui com o rapaz. Ele falou assim para mim, olha,
Poxa, eu não tô legal, cara. Tô com a cabeça meio turvada, tô meio cansado, cara. Eu tomei uma cervejinha ontem. Aí eu ouço aquilo, tomo aquele impacto. Quem me conhece sabe como é que são minhas reações. Ué, por que isso, rapaz? Você tomando cerveja? Que isso, rapaz? Como é que você se intitula servo de Deus, cara? Eu sei que nós somos falhos, nós cometemos erros. Poxa, cara, mas você fica tomando cerveja, cara, e vem pra igreja com essa maior cara de pau, cara. Poxa, que isso, cara? Isso é a atitude que você deve ter? Aí é dentro com ele na igreja. Dentro com ele na igreja, encontro com os jovens lá dentro, que eu não visualizei, o rosto deles eram rostos novos, não é rosto de jovens que eu conheço, e começa a conversar com eles, eu começo a falar a respeito do grupo Lírio dos Vales, né? Que é o grupo da nossa igreja, grupo que eu pertenci, grupo que tem tantos irmãos que já passaram, como meus irmãos fizeram parte desse grupo, eu fiz parte do grupo, muitos jovens hoje fazem parte desse grupo Lírios do Vale. E eu comecei a falar, comparando, mostrando para ele o que seria você ser lírio dos vales. O que é ser componente do lírio do vale? E ser o lírio dos vales, como é aquele lírio que a Bíblia menciona, né? E eu falei com ele, poxa, cara, vocês não estão sendo como o lírio dos vales. Vocês não estão agindo como tal. Vocês estão agindo da maneira totalmente contrária. Como é que pode ser isso? O jovem tudo aí pelo canto, se agarrando, tudo apático, tudo aquém do evangelho. Vocês estão totalmente aquém do evangelho. O que o evangelho mostra pra gente que nós devemos ser, vocês não estão agindo. Poxa, a palavra de Deus diz para nós no livro de Romanos, capítulo 12, se você ler lá, você vai perceber que Deus está falando para nós através do seu servo Paulo, para não nos conformarmos com este mundo. Eu vou ler aqui para ficar uma coisa mais evidente. Diz aqui a partir do versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. Vemos aqui que o apóstolo Paulo, né, a minha Bíblia tem uma linguagem atual, dos dias de hoje, mas quer dizer a mesma coisa do que as Bíblias estão falando. O apóstolo Paulo sendo usado por Deus aqui, né, é o próprio Deus falando, é claro, que é inspirado pelo Espírito Santo, é o próprio Deus falando. Ele está dizendo aqui que nós devemos apresentar a Deus um culto racional, uma vida em comum acordo com a palavra de Deus. E pelo que me parece, né, pelo que Deus me mostrou, as pessoas daquele local, daquele ambiente, estão vivendo desordenadamente. Não estão nem aí para o evangelho. Se intitulam cristão, carrega o nome de Cristo, diz que é servo de Cristo, leva o nome de uma igreja, uma denominação, leva o nome, eu sou assembleano, eu sou da Assembleia de Deus. Mas as suas atitudes estão aquém do que a palavra de Deus aqui está dizendo. Porque estão se conformando com este mundo. Estão permitindo que as práticas vãs deste mundo entrem em suas vidas. Eu não estou falando nem de igreja, eu estou falando de pessoas. Porque aqui está dizendo que cada um faz parte do corpo, mas é como um membro que tem funções diferentes. Nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, mas as funções são diferentes. Assim como existe o pastor, existem os membros, presbíteros,
em particulares, cada um com suas funções, como a Bíblia diz, uns são chamados para doutores, outros para mestres, né? Outros são profetas, e assim sucessivamente, como a gente sabe que existe uma imensidade de departamentos na igreja, de funções diferentes na igreja, né? Deus dá a cada impulsiona a cada um para fazer uma atividade diferente, mas que é tudo para a glória do nome do nosso Deus. Então está dizendo aqui, para procurar viver uma vida de humildade, uma vida de renúncia. E eu comecei a falar sobre tais coisas. Eu lembro que eu falava e eu utilizava sempre lírio dos vales. Olha, devemos ser como o lírio. Porque para que se usa o nome? Para que se faz uma referência ao nome de determinadas coisas? Porque o lírio ele exala um bom perfume. E qual é o perfume que uma flor graciosa vai exalar? É o bom perfume de Cristo. E isso não está acontecendo. E eu comecei a falar essas coisas, e eu lembro que eu falei muitas coisas. Eu não sei dizer aqui especificamente, mas eu estava dando detalhes e simplificando e mostrando para aquelas pessoas a diferença de representar a Cristo e não representar a Cristo em pauta de um lírio, usando uma flor como exemplo. E eu me lembro que em um determinado momento o pastor se levanta chateado. Eu já não estava mais na chácara assim, eu já estava falando já lá na igreja da Figueira. Olha como é que as coisas são impressionantes. Deus já me transportou lá para a igreja da Figueira. E eu estava falando ali embaixo, né, no plenário ali, falando com os jovens. E de repente eu me dou conta que o pastor se levanta e começa a falar algo para eu me calar. E naquela coisa eu sou mais impulsionado ainda pelo Espírito Santo, mais comovido pelo Espírito Santo. E subo ao púlpito e começo a falar lá de cima e digo para ele só, cale-te, porque eu estou falando. Não atrapalhe a minha voz de ser ouvida. E começo a falar, e começo a dizer dessa forma, olha, vós precisa voltar, vós precisa renunciar, vós precisa pregar o evangelho como ele deve ser pregado, vós precisa viver uma vida de acordo com o evangelho. Irmãos, quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Eu estou falando porque neste momento que eu estava falando dessa forma, eu senti que eu fui tomado pelo Espírito Santo e eu acordei, eu despertei no susto. Eu acordei em pânico, assustado, suando frio, porque eu fui muito tocado por isso. Eu levantei e eu fiquei meio apático ainda, meio no êxtase, meio fora de mim assim, e eu sei que eu abri a porta e a minha esposa, encontrei com ela ali no corredor, ela indo para o banheiro, e eu fui na sala, fui até a sala e segui para a cozinha e fui tomar um copo d'água, tomei 2 copos d'água e eu estava me sentindo meio que sufocado, tomado por aquela circunstância. Eu falei, eu não posso guardar isso para mim. Cheguei até ela e falei com ela, tive ali uma revelação, contei para ela, né, o que eu acabei de relatar aqui, e falei para ela, eu vou orar, eu vou ali, eu vou dobrar meu joelho e vou orar, e depois que orar, eu vou fazer um vídeo e vou passar essa situação. Então, meus irmãos, quero deixar aqui uma coisa bem clara. Eu sei que eu preciso mudar muito na presença do Senhor. Eu preciso melhorar. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Cristo há de vir buscar a sua igreja. Muitas vezes a gente fala, vamos nos preparar. Não, é preciso estar preparado. A Bíblia diz que nós devemos estar apercebidos. Devemos estar apercebidos. E no livro de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12, diz assim para nós, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai ao íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração. Não há nada que possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele
que todos nós teremos que prestar contas. É nisso que eu estou pensando. Eu sei que um dia eu vou ter que prestar conta de todos os meus atos diante de Deus. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Eu terei que prestar contas. Por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo. Porque eu sei que um dia Deus iria cobrar de mim se eu não relatasse essa mensagem. Eu citei alguns nomes aqui, meu amado, Maurício, Jaqueline. Eu citei o nome de vocês porque eu percebi que vocês estão incluídos nessas circunstâncias. Porque, embora no decorrer do caminho, esse rapaz que eu conheci na firma, deve ter uns 3 ou 4 anos que eu os conheço, nem cristãos são, estivesse envolvido e citou o seu nome, nessa revelação, eu percebo que naquele período é como se eu ainda congregasse na chácara. E eu me lembrei, porque eu conheci você já na Figueira, congregamos juntos, nos conhecemos na Figueira, mas a Jaqueline eu já conhecia antes. E de repente faz essa infusão de passado, presente e futuro. Futuro por quê? Porque Deus está apontando para algo lá na frente. Deus está nos despertando para o amanhã. Então vamos ficar atentos. Gostaria que depois você me procurasse, fizesse alguns comentários, falasse aí sobre o vídeo, sobre o que de repente está se passando na sua vida, que tem algo a ver com isso. Tá bom, irmãos? Compartilhem. Vamos expandir esta mensagem, porque Cristo breve vem. Cristo breve vem. Também sou compositor, né? Estou batalhando aí, pedindo graça a Deus, para que eu consiga tornar as letras das músicas que Deus me deu ouvida para todas as pessoas. E dentre as minhas composições, eu tenho um louvor que ele começa desta forma: eu não sei quando será o dia da minha partida, e nem quando Jesus virá para buscar a sua igreja querida. Por isso, eu tenho que estar preparado e santificar a minha vida. Ele pode vir agora. Aí uma pergunta: onde você vai estar na eternidade? Breve Cristo vem, aceite a Ele agora. Ele não quer te ver perdido do lado de fora do seu lar glorioso. Esta é uma parte deste louvor. E eu senti o desejo de relatar isso aqui. Então, meu irmão, fica ligado, vigia por onde anda, busque ao Senhor, busque a presença do Senhor mesmo. Vamos ficar aos pés de Cristo, vamos buscar a face do Senhor e sejamos honestos em nossas palavras, em nossas pregações, em nossas atitudes. Vivamos aquilo que pregamos e que preguemos aquilo que a palavra diz. Amém? A todos um abraço. Aqui fica a minha saudação, a paz do Senhor para todos. E que o Espírito Santo permaneça falando em vossos corações. Muito obrigado.